Deixa eu ver quem mais está aqui. Primeira vez aqui, Julie? Sessão de mentoria? Aproveitar e conversar um pouquinho com vocês enquanto a gente está iniciando. Me fala se é a sua primeira vez. Pode mandar aqui no chat. Primeira vez da Julie. Daiane, é a primeira vez? Oi, Laisa. Sim, é a primeira vez, sim. Vim por indicação da Jenny. Ai, que legal! Você é da onde, Daiane? Aqui de Blumenau, mas na verdade moro em São Paulo. Ai, que legal! E você tem espaço? Algum espaço de beleza aqui em Blumenau? Não, só morei aqui, minha família é daqui. Então, na verdade, sempre quis trabalhar com isso, mas acabei não focando, na verdade. Mas eu Então moro em você não tem ainda um negócio, está iniciando Não, aí. ainda não, isso mesmo. Iniciando uma nova etapa em São Paulo, então vamos ver como que vai ser. Ai, que legal. Nossa, eu fico muito feliz, Daiane, de você estar aqui, porque normalmente os profissionais sempre me procuram quando já estão num momento muito difícil. Ah, sim, geralmente é assim que acontece, né? Então é legal que você está buscando, né, conteúdo e assuntos sobre esse tema de gestão, né, de como ter um negócio antes, né, de você abrir um negócio, porque eu costumo dizer que é mais fácil, né, você começar da forma correta do que você ir consertando aí depois, né, fica mais difícil. Nossa, não, com certeza. E na verdade, eu sou formada em administração, mas nunca lidei com essa parte financeira dos salões, na verdade. Então, vai ser bem importante, porque eu gosto muito dessa área de estética, beleza, enfim. Então, acho que são coisas diferentes. Então, a gente precisa ouvir de quem sabe, né? A área da beleza realmente é uma área bem particular, assim, quando a gente fala de gestão, de administração, porque envolve certas questões como comissões de profissionais, né, adequações legais, como, por exemplo, a lei de salão e profissional parceiro, que são muito peculiares da área da beleza, né? São situações que às vezes você não encontra, né, em outros mercados, assim, né? Então, fico bem feliz de você estar aqui. Espero que você aproveite bastante o dia de hoje, tá? Ai, obrigada. Eu vou pedir só para vocês deixarem sempre o microfone bloqueado, só para não dar ruído, tá? Mas em algum momento, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, podem ficar bem à vontade, tá? A gente tem o chat aqui também, se quiserem enviar dúvidas e perguntas, podem ficar à vontade, podem colocar ali, que eu vou passando, eu vou explicando no decorrer desse momento, tá? Então, assim, boa noite, né, a todas que estão aqui. Eu sei que tem pessoas que vão ainda chegar, mas em respeito, né, a quem chegou no horário, a gente já vai iniciar, tá? E hoje, realmente, o nosso tema é sobre gestão financeira. Como você olhar para o seu negócio, para que você consiga ter lucro, como você organizar o seu financeiro para que você consiga aí ter lucro dentro do seu negócio, né? E eu costumo dizer que essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo os profissionais da beleza enfrentando, justamente porque a grande maioria dos profissionais começa fazendo serviço, começa executando o serviço, né? Eu costumo dizer que começa no campo de batalha. E daí depois o seu negócio vai crescendo, vai se estruturando e chega um momento que você percebe que está grande demais e você não sabe, né, o que entra, o que sai de dinheiro, não consegue organizar. Muitas vezes tem muita mistura, né, entre vida pessoal, entre o seu negócio, daí acaba trabalhando muito e ganhando pouco, infelizmente, tá? Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês que estão aqui. A Daiane já falou que não trabalha ainda na área, né? Que não tem um negócio dela. A Juliane, abre aqui o microfone para a gente, ou coloca no chat, por favor. Se você já tem um negócio, se você está começando, se você tem pessoas ou não tem, para que eu possa conhecer um pouquinho o momento de cada uma de vocês. A Libiana também. A Rosângela eu conheço um pouquinho mais já, né, Rosângela? A Rosângela já é de tempo aqui, já me acompanha há algum tempo. Mas coloquem aqui no chat para mim se vocês trabalham sozinhas, se vocês têm equipe,
para que eu possa conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Podem colocar no chat, depois eu vou ler aqui tudo para ir acompanhando, tá? Mas uma coisa bem importante que eu quero passar aqui hoje para vocês é o seguinte: não adianta você ser uma expert no serviço, Rosângela, já nos conhecemos. Não adianta você ser uma expert no serviço se você não sabe cuidar do dinheiro que a sua cliente te paga. Eu costumo dizer que um bom profissional dentro de 4 paredes, com pouco dinheiro no bolso, não é legal, né? Então, a gente está aqui justamente hoje para mudar, para virar essa chave, né? E eu quero começar falando para vocês sobre uma história de 2 mentorados meus, que são a Dani e o Bruno. Eles são 2 irmãos. E a Dani e o Bruno, eles começaram com uma visão do negócio deles muito difícil. Por quê? A Dani queria muito pouco e o Bruno, que era o irmão dela, queria muito. Ou seja, né, 2 pessoas que estavam trabalhando juntas, que tinham um negócio, porém, muito desalinhadas no que elas queriam para o negócio delas. Mas o que acontecia? Eles trabalhavam muito, porém, ganhavam muito pouco. Motivo: precificação do serviço errado, não consideravam todos os custos no momento de precificar o seu serviço, mistura entre contas de pessoa física e de pessoa jurídica, não tinha nada definido. Ou seja, eles sabiam muito bem executar o serviço, porém, não sabiam nada de gestão, não sabiam organizar o seu financeiro. Então, isso fazia com que eles acabassem trabalhando muito. Eles iniciaram um processo de mentoria comigo no mês de setembro. Juntos, eles faturavam R$11 mil por mês. E em dezembro, eles estavam faturando R$55 mil. Então, a gente está falando de setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses para multiplicar por 5 o faturamento. Deve se dizer assim, Laísa, mas o que eles fizeram? Nossa, é bastante, né? 5 vezes o faturamento. Eu falo para vocês que, assim, a grande virada de chave, a grande mudança deles foi entender do financeiro e precificar da forma correta. Entender a estrutura de custos dentro do seu salão de beleza e precificar da forma correta. Isso fez com que eles conseguissem multiplicar por 5 o faturamento deles, tá? E hoje eu vou aproveitar essa estratégia, né, que o Bruno e a Dani utilizaram dentro do salão, que nós aplicamos dentro do salão deles, para passar aqui para vocês exatamente o passo a passo que a gente fez para conseguir multiplicar aí por 5 o resultado e principalmente para conseguir enxergar lucro lá no final do mês, tá? Eu vi que a Ju compartilhou aqui, deixa eu ver o que ela colocou. Deixa eu abrir aqui a conversa dela. Libiana, comecei há 1 ano, trabalho dividido espaço com Manel Design. Juliane, estou no espaço há quase 3 anos, mas divido o valor do aluguel com mais 2 parceiros. Atualmente estou atolada em dívidas a ponto de fechar meu espaço e trabalhar CLT. Já fazem 5 anos que tenho meu próprio espaço. Nossa, Ju, é muito tempo. É muito tempo que você tem o seu espaço para estar nesse momento de querer basicamente fechar o teu negócio, né? Então, vamos lá. Peço que vocês tenham papel e caneta na mão, tá? Porque eu vou passar bastante informações aqui. E 5 anos a domicílio. Bastante tempo também, Ju. Peço que vocês tenham papel e caneta na mão, porque eu vou passar bastante anotações para vocês. Hoje eu fiz questão de não passar slides, às vezes eu passo slides nessas sessões, mas hoje eu fiz questão de não passar, porque eu queria justamente falar um pouco mais sobre esse assunto que eu sei que é mais difícil, tá? Então, uma coisa muito importante, que é o primeiro ponto hoje, que vocês precisam se atentar dentro do espaço de vocês. O que é a vida pessoal de vocês e o que é o negócio de vocês. Laísa, mas eu estou no começo. Laísa, mas eu não ganho muito. Laísa, mas eu não sei como fazer isso. Não importa. Se vocês têm um espaço pequeno, se vocês trabalham sozinhas ou se vocês têm uma grande equipe. Eu já dei mentorias para salões de beleza que trabalhavam 1, 2 pessoas, como para salões de beleza com mais de 100 funcionários. E a regra é a mesma, tá? Vocês precisam dividir o que é vida pessoal e o que é o trabalho. Precisa ter essa separação financeira. Ou seja, você precisa ter a sua conta física e a sua empresa precisa ter a sua conta jurídica. Laísa, mas eu trabalho sozinha. Se você trabalha sozinha, é importante que você inicie o seu trabalho com o MEI. Tá? Então, para quem trabalha sozinha, não importa, tenha o MEI.
Por quê? Porque ele vai te dar alguns benefícios como empresa e você já vai começar a pensar como uma empresa grande. Não importa se você trabalha sozinha. Então, primeiro ponto, ter um MEI e separar as minhas contas. Liza, mas como eu faço isso na prática? Hoje, eu dei uma mentoria no período da tarde e a minha mentorada estava exatamente com essa dificuldade. Liza, estou misturando tudo. Vida pessoal, estou misturando trabalho, entra dinheiro aqui, eu pago energia elétrica de casa, entra dinheiro aqui, eu pago as contas do salão, faltou dinheiro para pegar boleto, eu pego do salário do marido, ou seja, uma bagunça. Né? Então, como você vai começar a organizar isso? Primeira coisa, você vai pegar todas as despesas que você tem da sua vida pessoal. Quanto custa a Daiane? Quanto custa a Juliane? Quanto custa a Rosângela? Quanto custa você viver durante o mês? Qual é o teu custo mensal físico? Por que isso é importante? Porque daqui a pouco você está pegando mais dinheiro do que você poderia do teu negócio, ou às vezes você não está conseguindo produzir o suficiente nem para se manter. Imagina para sobrar para o seu espaço, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é, para quem trabalha sozinho, ter um MEI e separar as suas despesas. Então, você vai pegar um papel, uma planilha de Excel, um caderno, um sistema para quem tem mais profissionais que já utilizam esse sistema, e você vai separar o que é a sua vida pessoal e o que é você como dona de um negócio. Então, separa lá as suas despesas. Ah, eu pago energia elétrica, eu tenho financiamento, eu pago carro, eu tenho cartão de crédito, eu tenho as minhas despesas mensais. Vocês precisam saber quanto vocês precisam receber do negócio de vocês durante o mês para passar o mês. Tá? Então, eu quero um salário de 5 mil, eu quero um salário de 10 mil, eu quero um salário de 20 mil. Então, você precisa ter esse número na mão. Liza, por que esse número é importante? Porque através desse número, nós vamos saber quanto que você precisa para se manter e quanto que o seu negócio precisa produzir para que você tenha, primeiro, um salário que vem através do seu negócio, esse salário vem para sua conta física, e que o seu salão de beleza, que a sua clínica, que o seu espaço, dê lucro. Porque tem um grande erro que acontece aqui, meninas, que é o quê? Você tirar o valor todo do seu negócio e receber como salário. Você simplesmente trabalhou hoje, pegou o dinheiro e embolsou. Não dá. Se vocês fizerem dessa forma, primeiro, nunca vai ter fluxo de caixa, nunca vai ter dinheiro para conseguir investir e nunca vai sobrar dinheiro. Por quê? Porque não existe controle, tá? Então, separação das despesas, vida pessoal, preciso saber quanto eu custo por mês. E as separações da despesa do salão. No salão, normalmente, eu separo sempre por tipos de custos, tá? Como são esses custos? Primeiro, custo fixo. Quanto custa a minha estrutura para entrar algum cliente dentro? Ah, Liza, mas eu divido o aluguel, né? Como teve meninas aqui que colocaram. Ah, Liza, mas meu espaço é pequeno. Ou, Liza, eu trabalho em casa. Você vai colocar no custo fixo todas as despesas que você tem em todos os meses. Ou seja, quanto custa o seu negócio para que o seu cliente chegue. Então, para quem paga aluguel, entra aluguel, energia elétrica, água, despesas com seguro. Para quem tem contabilidade, contabilidade. Para quem tem equipe de marketing que paga mensalmente, valor da equipe de marketing. Ou seja, quanto custa o seu negócio para abrir as portas todos os meses, tá? Então, isso é muito importante. Liza, por que ter essa separação é importante? Porque o custo fixo está dentro da precificação. Se você não souber o seu custo fixo, você não sabe quanto de cada serviço vai para pagar o custo mensal do seu espaço, tá? Então, você vai separar lá todo o seu custo fixo. Depois, a gente tem os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles custos que hora você tem, hora você não tem. Por exemplo, esse mês eu fiz uma compra de um ar-condicionado. Ou eu fiz uma manutenção de um ar-condicionado. Ou seja, é um custo que às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. É um custo variável. Ou, esse mês eu gastei X valor no supermercado porque eu fiz uma ação diferente, eu coloquei algumas coisas para as minhas clientes aqui no meu espaço. É um custo variável,
tá? É tudo aquilo que você não tem fixo, inclusive a comissão dos profissionais. A comissão dos profissionais, ele entra nesse custo variável. Por quê? Porque, ora, talvez os seus profissionais podem ganhar mais, ora, os seus profissionais podem ganhar menos, tá? Outro ponto que é importante ser separado dentro dessa composição de custos: produto. Quanto que eu gasto de produto mês a mês para a realização dos meus serviços? Quanto que você tem de investimento no produto para conseguir realizar o serviço na sua cliente, tá? E o outro custo, que eu gosto sempre de colocar aqui também, são os impostos. Então, se vocês têm MEI, você só paga o valor do MEI, né? Você não paga imposto ainda, você não paga tributo sobre a prestação de serviços. Mas, se você não está no MEI, você já vai pagar imposto sobre a prestação de serviço. Laisa, quanto que começa o meu imposto? Meu imposto começa em 6%, tá? Imposto sobre serviço inicia em 6%. Depois ele vai subindo gradualmente de acordo com o seu faturamento, tá? Então, presta atenção no que eu fiz até aqui, tá? Separei, primeiro, quem sou eu na vida pessoal e quem sou eu na vida jurídica. Quanto que eu custo, quanto que a minha vida pessoal custa e qual é o custo estrutural do meu negócio. Dentro do custo estrutural, eu tenho o quê? Custo fixo, custo variável, impostos e produtos. Tá? Então, a gente separa dessa forma. Se vocês não separarem, qual é o problema? Você não sabe para onde está indo o valor que a cliente paga. Porque, olha só, digamos que você faça o serviço na cliente e esse serviço custe R$300, por exemplo. Desses R$300, o que vocês precisam saber? Eu fiz um serviço de R$300. Desses R$300, qual foi o custo desse procedimento de produtos? Eu cobrei 300 da minha cliente. Quanto desses 300 foi para produto? Quanto desses 300 foi para imposto? Quanto desses 300 foi para tarifa de cartão? Quanto desses R$300 foi para pagar o meu custo fixo? Quanto foi de comissão e qual o lucro líquido? Isso, gente, é a base da precificação para qualquer negócio na área da beleza, tá? São 6 pontos fundamentais para vocês precificarem o serviço. Como na precificação você precisa do custo fixo, por isso que ele é importante, tá? Então, anotem que é muito importante isso aqui. Para precificar o meu serviço, o que eu preciso considerar? Custo fixo, custo de produto, tarifa de cartão, impostos. Se eu não pago impostos, daí você desconsidera. Se você já paga impostos, você considera os impostos, tá? Comissão do profissional e o lucro líquido. São esses 6 pontos fundamentais na hora da precificação. Ah, Laisa, mas eu sou a profissional que executa o serviço. Eu preciso ter comissão? Não importa. Se você é profissional do seu espaço, você precisa ou ser comissionada ou você precisa ter um salário fixo. Uma das duas opções. Se você tiver um salário fixo, esse salário fixo vai estar aonde? Lá dentro do teu custo fixo. Se você for comissionada, essa comissão vai estar lá dentro do valor do seu serviço. Mas o que é melhor? Comissão ou salário fixo? Na realidade, é muito de acordo com o que você estabelece dentro do teu espaço. Eu gosto muito do salário fixo. Por quê? Porque você já calcula ele dentro do teu custo. Só que para quem está muito embolado financeiramente, para quem está com muita dificuldade financeira, é difícil você tirar um valor fixo por mês. Ah, eu estou toda desorganizada. Como é que eu vou tirar 5 mil lá no quinto dia útil do mês? Não dá. Então, você pode começar com a comissão, para que você faça retiradas semanais da sua comissão, até chegar num ponto que você consiga ter um salário fixo, tá? Então, inicialmente, comece com comissão, como se você fosse um profissional. E daí você vai ter um valor que é o lucro líquido do seu produto, do seu serviço. E esse lucro é do seu negócio, não é seu, tá? Então, deu para entender até agora? Gente, como funciona? Primeiro, separação dos meus custos entre físicos e jurídicos.
Levantamento dos custos dos meus negócios, custo fixo, variável, impostos e produtos, e depois eu vou fazer a precificação. E na precificação eu vou considerar o custo fixo, custo de cartão, custo do produto para executar aquele serviço, a comissão do profissional, o lucro líquido que eu desejo e o imposto, se eu tiver impostos, ou se você não tiver imposto, você não considera, tá? Tá claro até aqui? Coloquem aqui para mim, para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar ou se vocês estão com dúvida nisso aqui. Coloca um joinha, escreve aqui no chat para mim se vocês estão conseguindo acompanhar. Rosângela está conseguindo acompanhar, Dai também. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Depois que eu fiz essa estrutura, como na prática eu vou fazer isso? Tá? Quem está com dúvida, Juliane, pode abrir o seu áudio, Ju, pode fazer a sua pergunta. Ah, tá entendendo. Claro que eu estou fazendo janta e saiu os botões errados, desculpa. Não, tranquilo. Então, tá. Então, beleza. Até aqui, nós fizemos o quê? Separamos a nossa vida pessoal da nossa vida jurídica e nós separamos os nossos custos para iniciar a precificação do nosso serviço, tá? Laísa, eu não consigo tirar o valor do mês do meu serviço para que eu possa pagar uma comissão. Eu vou pegando conforme as contas vão vir, tá? Se isso está acontecendo com alguma de vocês, como vocês vão resolver esse problema, tá? Da seguinte forma, inicialmente, você vai ter o valor que você custa por mês, certo? Lembra que a gente já fez ali o valor que você custa todos os meses. Então, você vai começar fazendo retiradas semanais, tá? Ao invés de você tirar a qualquer momento para pagar suas contas, você vai fazer retiradas semanais. Então, você estipula um dia da semana. Por exemplo, eu vou fazer uma retirada toda sexta-feira. Então, você deixa esse valor acumular na sua conta jurídica e na sexta-feira você faz a retirada para sua conta física. E daí, lá na sua conta física, você vai fazer os seus pagamentos, você vai, né, sacar o seu dinheiro, fazer o que você quiser. Tá? Então, inicialmente, faça isso por semana. Por que por semana? Para que você comece a se organizar. Poxa, eu estou conseguindo fazer uma retirada a cada semana. Gostaria de passar a cada 15 dias. Então, você vai começar a fazer uma retirada a cada 15 dias. Até chegar no momento que você pode fazer uma retirada uma vez por mês ou daqui a pouco passar para um salário fixo. Mas entendam que isso é um processo. Não adianta a gente querer hoje, já, né, no dia 5 do mês, aí tirar um valor de salário fixo, vai ficar mais difícil. Então, é importante que a gente faça esse passo a passo, até chegar o momento de você conseguir realmente fazer uma retirada integral aí do mês do seu salário, tá? Então, a gente foi agora para precificação. Lembra que na precificação a gente considera os 6 itens, né? Laísa, como que eu vou gerar essa precificação? Como que eu sei que uma mecha por 500 está caro ou está barato? Como que eu sei que um serviço de alisamento por 700 está caro ou está barato? Primeira coisa que vocês precisam é saber quanto você faturou no mês. Então, aqui eu sugiro que vocês tenham um histórico de pelo menos 3 meses. Se vocês não têm, você pode tentar já iniciar fazendo esse mês, ou tentar pegar as informações do mês passado, ao menos, ou nos próximos 3 meses. O que é isso? Um histórico de tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra, você vai anotar. Pode ser num caderno, numa planilha, ou melhor, no sistema, se você já tiver, tá? Então, você vai anotar todas as suas entradas. E você vai ter anotado todas as suas despesas. Lembra que você vai ter as suas despesas fixas. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso num cálculo percentual para entender qual é o percentual de custo fixo que eu tenho no meu negócio. Ou seja, se eu faturo 10 mil e eu tenho, por exemplo, um custo fixo de 2 mil reais, certo? Eu sei que para cada serviço que eu for executar, uma parcela daquele serviço vai ser para pagar esses 2 mil reais fixos por mês. Então, por isso que é tão importante você saber o seu custo fixo, que ele é a proporção do valor que você tem faturado. Então, eu faturo 10 mil, meu custo fixo é de 2 mil reais, ou seja, eu preciso de 2 mil reais todos os meses para abrir a porta, para a cliente entrar dentro do meu espaço como um fluxo de caixa,
para que essa cliente, para que eu consiga exercer todos os serviços dessa cliente. Ou seja, é o mínimo valor que você precisa para abrir o seu negócio todos os meses, tá? Então, esse custo fixo, ele vai gerar um percentual. Ele vai ser um percentual de 10, de 20, de 30%, vai depender da sua despesa e de quanto você está faturando, tá? Normalmente, vou passar aqui uma média para vocês, tá? Não quer dizer que ela vai se aplicar para todos os salões de beleza, mas uma média que acontece na grande maioria dos salões que eu dou mentoria. O custo fixo fica entre 20%, 22%, 23%. Essa é a média de custo fixo de alguns espaços, tá? Os espaços que têm um custo fixo muito maior que esse, é porque tem muita dívida, muita despesa e estão faturando muito pouco, tá? Então, a média é de 20%, 22%, tá? Vamos lá, digamos que a gente tem essa média de custo fixo. E a gente tem, por exemplo, um serviço, vamos usar um exemplo de um serviço de R$300, tá? A gente tem um serviço de R$300. Nesse serviço de R$300, eu tenho, lembra, custo fixo, certo? Eu tenho impostos, para quem tem impostos, eu tenho comissão, lucratividade, custo de cartão. Então, vamos lá. Se o meu custo fixo é de 22%, o que vai acontecer? E eu tenho um serviço de R$300, eu sei que para executar esse serviço de R$300 da minha cliente, eu vou ter um custo estrutural, certo? Que é para abrir as portas do meu negócio para essa cliente chegar. Então, qual a minha conta? 300 vezes 22%. Estou falando com vocês, estou fazendo aqui na calculadora. R$66. O que isso significa? Que para executar um serviço de R$300 na minha cliente, mediante o que eu venho faturando, o meu custo estrutural é de R$66, tá? Ou seja, o meu custo fixo é de R$66. Daí eu utilizei produto para executar esse serviço. Digamos que o meu produto, normalmente, o produto ele gira em torno de 10% a no máximo 15% do valor do procedimento, tá? No máximo 15%. Isso é uma coisa bem importante para vocês anotarem, tá? Se dentro do salão de beleza de vocês estiverem consumindo mais de 15% de custo de produto, ou você tem desperdício, ou você está com um volume muito alto de estoque e não está sabendo comprar, tá? Porque acima de 15% é muito alto para salão de beleza. Tá? Então, eu sempre indico aí que fique na casa dos 10, 11, 12, no máximo, em relação ao custo de produto, tá? Então, vamos imaginar que nessa situação aqui, eu gastei 10% de custo de produto, tá? Laísa, aonde que eu acho o custo de produto? Como é que eu sei? Né? Aqui eu estou usando 10% como uma média. Porém, o que você pode fazer, que é o ideal, tá? Para você considerar o custo de produto dentro do seu espaço. Por exemplo, esse serviço de R$300, digamos que é uma mecha de 30 gramas, tá? O que você vai considerar? A gramagem. Você precisa considerar a gramagem de cada produto utilizado na execução daquele serviço. Então, se você usou 30 gramas de descolorante, digamos aí que você está usando um descolorante que é 1:2, né? Então, você vai usar 30 gramas de descolorante, você vai usar 60 de OX, você vai usar na média aí 10 gramas, 10 ml de shampoo, 10 ml de condicionador ou 5 ml de máscara. Daí você vai usar talvez aí mais um tonalizante, mais 10 gramas e 10 ml, aí 20 ml de OX para o tonalizante, tá? Então, o que você precisa fazer? Fazer essa continha. Se eu pago R$100 num pote de OX, desculpa, R$100 num pote de descolorante. Pote de descolorante vem 500 gramas. Quantos cabelos, quanto que custa a grama para fazer essa mecha? Então, isso você vai ter detalhado. Aqui eu estou colocando uma básica de 10%, mas ali você pode ter de cada item que você tem dentro do seu negócio. Por isso que eu gosto de fazer a precificação dentro do salão, principalmente, através de gramagem.
Então, você faz, por exemplo, a precificação de uma mecha de 30 gramas, de uma mecha de 60 gramas, de uma mecha de 90 gramas, porque você sabe exatamente quanto que você gastou e quanto que você pode cobrar naquele serviço. Mesma coisa para quem trabalha com unha, mesma coisa para quem trabalha com design de sobrancelha. A diferença é que você vai colocar os produtos ali que você utiliza para trabalhar no serviço que você executa, tá? Priscila, levantou a mão, tá com dúvida? Pode abrir o seu áudio, Priscila. Ou pode escrever aqui no chat, se você preferir, que daí eu já respondo para você. Eu apertei sem querer, eu estava ouvindo, prestando atenção e sem querer apertei. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A gente tem 22% de custo fixo. Se o nosso serviço é R$300, quanto que o custo fixo representou? R$66. Se o produto equivaleu aproximadamente 10%, o produto custou quanto? R$30. Daí eu tenho a tarifa de cartão. O que vai variar aqui? Se você faz antecipação ou se você não faz antecipação. Isso aqui é muito importante para quem trabalha sozinho e principalmente para quem tem profissionais, tá? E a grande maioria dos donos de salão erra nesse momento, que é o quê? A sua cliente faz o pagamento do serviço para você. Digamos que a sua cliente fez esse pagamento no crédito em 2 vezes, tá? Você tem uma tarifa de cartão. Se você faz antecipação para poder pagar antecipado esse profissional, ou seja, se você não tem fluxo de caixa para pagar essas 2 vezes antecipadas para o profissional e você faz antecipação, você precisa considerar o valor da antecipação dentro desse procedimento, porque você tem esse custo, tá? E muitas vezes a gente acaba esquecendo. Aqui eu vou considerar uma média também de 6%, que cobre normalmente aí até 4, 5 parcelas de cartão de crédito com antecipação, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. R$300 vezes 6%, para saber o quê? Quanto que é a minha tarifa de cartão para esse procedimento? R$18, tá? Então, aqui a gente já tem o custo fixo, o custo de produto e a gente tem a tarifa de cartão. Se vocês pagam o imposto parte de 6%. Então, a gente vai considerar 6%. Porém, aqui a gente tem um detalhe. Quem tem profissionais consegue fazer abatimento do imposto através da Lei Salão e Profissional Parceiro. Que isso é para um outro momento, porque é bastante conteúdo. Mas o que vai acontecer? O seu imposto não vai ficar de 6%, ele vai cair. Ele vai ficar numa média de 3%, tá? Então, aqui eu vou considerar que você tem 3% de imposto. Quem não paga imposto, esquece o imposto nesse momento, tá? Então, a gente tem R$9 de imposto. Então, olha só, se eu falei para vocês que para a gente precificar o nosso serviço, a gente tem que considerar 6 itens, aqui a gente já tem 4. Custo fixo, a gente tem o custo de produto, o custo da tarifa de cartão e o imposto. Laísa, eu quero pagar de comissão para o meu profissional, por exemplo, 30%, certo? Daí, esse 30%, o que você tem que ter em mente? Uma coisa é você pagar 30% sobre o bruto. O que é isso? Você pagar 30% sobre os R$300. E outra coisa é você pagar 30% descontando custo de produto e descontando tarifa de cartão. Mas o que é o correto? No meu ponto de vista, e o que eu indico para todas as minhas mentoradas é desconte o produto e desconte a tarifa de cartão. E depois você aplica o percentual de comissão. Desconte a tarifa de cartão e desconte o imposto, a tarifa de cartão e o produto, e depois você faz o pagamento de comissão. E isso serve para quem trabalha sozinha ou para quem tem equipe. Ah, não importa. É a sua comissão como profissional. Ah, Laísa, mas eu quero pagar 40%. Não tem problema. Pode pagar 40%. Então, a gente tem 40% de comissão, tá? Agora, eu vou fazer uma conta aqui com vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção nessa conta aqui que eu vou fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os R$300 que foi o nosso serviço. Foi quanto a gente cobrou da nossa cliente. Então, a gente pega R$300 e diminui R$66, que é o nosso custo fixo, ou seja, quanto custa para manter o nosso espaço. Sobrou R$234. Daí a gente tira o valor do produto. Sobrou 30 menos R$30. Foi para 204.
Daí a gente desconta R$18, que é o custo da tarifa de cartão com antecipação para esse procedimento. Sobrou R$186. Daí a gente desconta R$9, que é o custo do cartão. Sobrou R$177. Laísa, meu Deus do céu, mas é quase metade do valor do serviço. É. E se vocês não fizerem esse tipo de cálculo, esse tipo de conta dentro do salão de beleza de vocês, a chance de vocês estarem pagando para trabalhar é muito grande. Por isso que esse tipo de conta é tão importante. Então, eu vou pagar a comissão para o meu profissional, né? Ou para você que trabalha sozinho, você vai se pagar de comissão. Laísa, se eu for descontar a comissão, se eu quiser descontar o custo de produto e a tarifa de cartão, como você sugeriu, como que eu faço? Você vai pegar R$300, que é o valor do procedimento, você vai descontar. Vai descontar a tarifa de cartão, foi quanto? R$18. E você vai descontar o custo do produto, que foi quanto? R$30. Ou seja, R$252. Qual é a sacada aqui, meninas? Vocês vão pagar a comissão sobre os 252 e não sobre os R$300. Por quê? Se você paga a comissão sobre os R$300, você está pagando comissão sobre o produto que você comprou para executar aquele serviço. Então, é como se você estivesse pagando para o profissional em cima do produto que ele usou para executar aquele serviço. Por isso que eu sempre oriento que você desconte o produto e desconte a tarifa de cartão. Então eu vou pagar 40% de comissão sobre 252. Então, o que a gente vai fazer? 40 vezes 252 vezes 40%, para saber quanto que vai dar de comissão para esse profissional. Ou seja, esse profissional vai receber R$100,80 de comissão, tá? Então, percebam que aqui, o que eu fiz? Eu peguei os R$300 que a cliente pagou e eu abri esses R$300 para entender quanto desses 300 é custo fixo, quanto desses 300 é imposto, quanto desses 300 é custo de cartão, quanto desses 300 é comissão, e agora eu vou ter o lucro líquido. Para saber o lucro líquido, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer as minhas despesas, certo? Eu tive o serviço de R$300 menos 66 de custo fixo, menos R$18 de cartão, menos R$9 de imposto, menos R$100 de comissão. Eu vou ter R$107. Vou fazer a conta aqui de novo. R$300 é o valor do meu serviço, menos R$66 custo fixo, menos R$30 de produto, menos R$18 de cartão, menos R$9 de imposto, sobre os 177. Menos a comissão do meu profissional, que foi quanto? R$100,80. Sobrou R$76,20. O que esse R$76,20 é? Lucro líquido. Esse é o valor que o seu negócio tem de lucro líquido de um procedimento de R$300 depois de pagar todas as despesas, tá? Então, percebam que na maioria das vezes, nós como profissionais nos enganamos. A gente acha que fez um serviço na cliente, né? Fez o serviço de R$300 na cliente. E às vezes, a gente acredita que assim, eu tenho 100% de lucro nesse serviço, né? Coloquei ali um percentual, eu peguei a média que o mercado faz e eu tenho um bom lucro líquido. Nesse caso aqui, por exemplo, o lucro é de R$76. Não adianta a gente ter ilusão, achar que a gente faz um serviço de R$300 e quase não tem despesa nesse serviço. Pergunta, alguém de vocês já fez essa conta em algum momento? Já parou para fazer dessa forma, como eu estou explicando aqui? Coloquem aqui para mim no chat. Se alguém de vocês já parou para fazer o cálculo dessa forma, quanto que você vai ter de lucro líquido? Nunca, estou assustada. Mas, Liviana, é muito comum isso acontecer. Justamente por quê? Porque a gente acha, tem uma ilusão que fez o serviço da cliente por R$300, está ganhando R$200, né? Está ganhando R$290. Mas isso é bom ou isso é ruim? Agora eu vou dar um pulo do gato aqui para vocês, bem importante, tá? Olha só. O que eu fiz? Sobrou R$76, certo?
Socorro, imagina eu que trabalho com unhas. Já fiz, mas não com todos esses itens. Rosângela, é muito importante ter todos esses itens, porque senão você não sabe exatamente qual é o lucro líquido, tá? Então, olha só, uma coisa bem importante. Sobrou R$ 76, certo? O que eu faço? Eu divido esses 76 por 300 e multiplico por 100. O que eu vou ter? Em percentual, qual foi o meu lucro líquido? Nesse caso aqui, eu tenho 25% de lucro líquido nesse procedimento, tá? Então, isso é importante para vocês terem uma ideia de quanto está o percentual de lucro do salão de beleza, do negócio de vocês. Priscila, nunca parei para fazer as contas. Gente, vocês estão trabalhando muito e ganhando pouco. E daí isso vira um círculo vicioso, porque você trabalha e não consegue nunca sair do lugar. Ju, tenho dificuldade em tirar o lucro certinho, porque sou manicure. Ju, não muda, tá? É a mesma coisa. Ó, então a fiação dos alicates e os esmaltes são difíceis de tirar os custos por cliente. Só que daí você vai pegar uma média. Por exemplo, quantas unhas você faz com a quantidade de esmaltes? Ou quanto você fez de faturamento diante de uma compra X de esmaltes que você fez? O alicate é um investimento que você tem que ter uma vez, certo? Você comprou. Mas e a fiação? Quantas unhas você faz com aquela fiação? Você vai colocar o custo da fiação. Ou seja, eu faço 10 unhas. Quanto que eu gasto para fiar? Ah, eu gasto R$20 para fiar. Você já sabe que você gasta R$20 para fazer 10 unhas. Ou seja, 20 dividido por 10. Você já sabe quanto daquela fiação você vai ter para cada cliente. Então, é isso que eu não tenho noção. Quantas vezes usou o alicate ou o esmalte? Pois é, só que você não tinha noção, porque você nunca tinha parado para fazer isso. Então, agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a criar essa noção. Então, por exemplo, tem um alicate afiado. O que você vai fazer? Quantas unhas você faz com aquele alicate afiado? Ah, eu comprei um esmalte. Quantas unhas eu faço com aquele esmalte? Você não precisa fazer com todos, mas pelo menos para você ter uma média. Ah, eu tenho um esmalte que eu uso, né, sei lá, bastante, por exemplo. Então, você vai pegar esse esmalte novinho e vai colocar lá. Quantos clientes eu fiz com esse esmalte? Ah, eu faço 10 unhas. Ah, eu faço mais 10 unhas com alicate sem levar ele para fiação novamente. Então, você já vai ter esse custo. Daí, você tem o quê? O palitinho, você tem a lixa. Se você usa luvas, você tem um par de luvas. Se a sua toalhinha é descartável, você tem essa toalha descartável. Se você manda lavar a sua toalha, você tem o custo da toalha. Ah, Liza, mas eu que lavo a minha toalha. Considera R$1 o custo dessa toalha. Tá? Então, você tem como buscar esses custos. Até então, você nunca tinha parado para ver isso, mas hoje, a partir de hoje, você vai mudar essa realidade, tá, Ju? Então, já começa a fazer, tá? São muitas coisinhas pequenas para tirar os custos. Só que daí, o que acontece? Se você tira o custo delas uma vez, fica mais fácil. Por quê? Porque o custo já está ali, você vai usar sempre. Você só vai atualizar quando você tiver um reajuste. Quando você... Ah, eu comprava, sei lá, lixa R$2. Agora, comprando a R$2,50, daí você vai atualizar. Mas, caso contrário, esse levantamento de custo, você não vai precisar fazer sempre. Esse cálculo que eu estou mostrando aqui para vocês, meninas, ele é mais difícil na primeira vez. Por quê? Porque você não entende nada ainda, né? Mas quando você fizer, você vai perceber que vai se tornando simples. Às vezes, quando eu explico assim, no primeiro impacto, pode assustar um pouquinho, né? Como vocês falaram aqui, né? Estou assustada, nunca fiz isso. Mas por quê? Justamente porque vocês nunca fizeram. Depois que vocês começarem a fazer, vocês vão perceber que, assim, não dá mais para ficar sem fazer. Porque daí, sim, você vai saber quanto custa o seu trabalho. E daí, isso ajuda no quê? Ajuda no momento de você precificar corretamente o seu serviço e, principalmente, no momento de você falar o preço do seu serviço para o seu cliente, de você valorizar o preço, o seu serviço para o seu cliente. Quem de vocês aqui tem dificuldade na hora de passar o preço? Eu costumo dizer que dá 3 tipos de dor de barriga diferentes na hora de passar o preço de um produto ou de um serviço para cliente. Alguém tem dificuldade? Coloca aqui para mim no chat se vocês têm dificuldade na hora de passar o preço assim para cliente. Priscila, ó, tem dificuldade. E por que isso acontece? Por que essa dificuldade em passar o preço do serviço ela acontece? Justamente porque você não tem clareza se você está lucrando ou se você está tendo prejuízo. E quando você faz os custos, você passa o valor para sua cliente com uma segurança maior. Porque, primeiro, você sabe que você não está explorando essa cliente. Você entende que você está sendo coerente com essa cliente na sua precificação. Então, fica mais fácil para vocês passarem o preço do serviço.
Deu para entender o quanto essa precificação é fundamental para quem trabalha na área da beleza? Se vocês não fizerem a precificação, não adianta, vai trabalhar pra caramba e vai continuar ganhando pouco. E daí o que que acontece? Aqui, nesse exemplo que eu dei, a gente teve 25% de lucro líquido, tá? Vou falar para vocês que, assim, hoje, pela minha experiência e pelos salões de beleza que eu dou mentoria, é muito raro, mas muito raro, eu pegar algum salão com essa lucratividade. Já cheguei a pegar salão de beleza com menos 7%, ou seja, um prejuízo de 7%. Salão de beleza que era mais barato, tá? Mais barato. A cliente, a dona do salão, pagar R$10 para a cliente não entrar no salão do que pagar para ela fazer, do que ela entrar e fazer o serviço. Você já pensou? Uma vez eu cheguei a falar para uma dona de salão, eu disse, olha, do jeito que você tá, é mais fácil você dar R$10 na porta da cliente que entrar e dizer para ela, não, eu te pago R$10, você vai embora. Porque não vale a pena. Tá? A Rosângela colocou aqui, realmente isso é normal. Ter esse medo de passar o valor, mas hoje em dia já não tenho mais medo. Que bom, Rosângela. E esse medo, ele normalmente está muito atrelado a você não saber precificar. A você não saber se você está cobrando certo ou se você está cobrando errado. E daí o que que acontece? Tá? Agora eu vou pegar vocês aqui no pulo, olha só. Provavelmente, tá? Provavelmente a grande maioria de vocês, na hora de precificar o serviço, fez o quê? Não pegou a média do que a concorrência faz? A vizinha lá faz, sei lá, por R$30. Eu vou colocar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O outro salão que está lá na esquina cobra R$50. Vou colocar 49, para não ficar no mesmo preço daquele salão. Como é que vocês precificavam o serviço de vocês? Quero saber aqui no chat. Coloca aqui para mim. Como que vocês precificavam o serviço de vocês até então? Como que você considera? Eu vou cobrar 30, eu vou cobrar 40 da minha cliente, eu vou cobrar 300, eu vou cobrar 500. Como vocês faziam essa precificação? Ju, não chego a ter medo, mas fico desconfortável com as reclamações dos valores quando tem alteração. E a comparação com aqueles que a qualidade não é a mesma que eu ofereço. Então, Ju, mas essa questão que você levantou aqui, né? Sempre precifiquei com a média das outras manicures do bairro. Pois é. Só que daí, olha só, qual é o problema da gente medir o nosso trabalho com a mesma régua dos outros profissionais, tá? Vou entrar aqui num outro assunto que não é exatamente financeiro, mas é bem importante para essa sua pergunta, tá, Ju? Quando a gente precifica baseado na média das outros profissionais, a gente está só dando para nossa cliente um parâmetro de comparação, que é o quê? O preço. Então, se você está dando só essa média, desculpa, foi a Pri que falou, né? Pri também, eu cobro a média do bairro. Se você está dando a média das pessoas que atendem no bairro de vocês, o único padrão de comparação que você está dando para sua cliente é o preço. Então, o que que acontece? Se eu, Larissa, entro em contato, por exemplo, com a Pri, para perguntar o preço do serviço. Pri, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Se eu entrar em contato com você hoje, lá no teu espaço, né? E eu disser o seguinte, eu quero fazer, deixa eu ver qual serviço você faz. Unha, Pri, é isso, né? Eu quero fazer unha. E eu entrar em contato com você e disser assim, Pri, qual é o valor... Cabelo? Cabelo, legal, melhor ainda. Pri, qual é o valor... Vou falar no serviço que eu faço, tá? Qual é o valor da coloração de raiz? Tá? O que que você vai me responder? Se eu te perguntar, por exemplo, isso lá pelo WhatsApp, se você quiser abrir a câmera, pode abrir, tá? Pode ficar à vontade, senão você responde aqui. Pois é, R$70. E se eu te perguntar o preço, você vai me responder assim no WhatsApp? R$70? É isso que você vai me responder? Só liga o teu áudio, que eu não estou escutando. Agora deu. Não, vou dar um boa tarde, o valor é R$70. Mas, como é no bairro, normalmente tem umas que gostam de trazer o próprio produto. Daí eu cobro menos ainda. Tá, beleza. Eu vou falar sobre essas duas situações, tá? Vou dar um exemplo também, a Ju também falou que é dessa forma. Vamos lá, quando vocês colocam para cliente dessa forma o valor, oi, bom dia, boa tarde, né? Eu cobro R$70. O que que acontece? Vocês concordam que vocês só deram preço para cliente? Vocês não deram mais nada para ela comparar. Para ela entender que o serviço de vocês é melhor do que de outra pessoa. Por exemplo, se a Pri tem um salão
E a Ju tem um salão também, tá? Digamos que as duas têm um salão na mesma cidade. E eu entro em contato com a Pri e ela só me diz isso. Oi, boa tarde, tudo bem? O valor da coloração é R$70. E eu entro em contato com a Ju e a Ju responde assim para mim, ó. Olha lá, presta bem atenção, tá? A Ju responde assim: então, Laísa, deixa eu entender melhor o motivo de você estar buscando o meu trabalho. Você já faz coloração no seu cabelo? Você já tem um espaço que você era atendida antes? Por qual motivo você buscou saber mais sobre esse serviço? O que acontece? Você vai investigar um pouquinho sobre essa cliente. Você não vai passar só o preço. Por quê? Porque se você passar o preço e ela ligar lá para a Ju e a Ju disser que é 65, o que a cliente vai fazer? O cliente vai dar Ju por 65, porque você só passou o preço para ela, você não deu nada a mais para ela comparar. Daí agora, pensa aqui comigo. Quando vocês fazem uma coloração, né? Coloração, por favor, não usem o termo aplicar tinta, gente. Se alguém fala ainda, vou passar tinta no cabelo, não usem esse termo. Usam um linguajar assim, um pouco mais aprimorado do trabalho de vocês, né? Então, por exemplo, quando você faz uma coloração, vocês concordam que não é só aplicar tinta no cabelo da cliente? Porque para fazer a coloração eu preciso do quê? Diagnóstico. Eu não preciso entender o que tem na cabeça da cliente para saber se aquela coloração vai ficar boa. Eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso olhar para o cabelo dela, eu preciso ver se ela tem branco, se ela não tem, se ela já tem mais de uma cor, se é um cabelo natural. Eu preciso fazer um diagnóstico ali. Então, você faz o diagnóstico. Depois do diagnóstico, você faz o quê? A aplicação da coloração. Depois da aplicação da coloração, você faz o quê? Muitas vezes você faz um tratamento, ou às vezes você vai finalizar esse cabelo. Daí você escova esse cabelo e depois você finaliza esse cabelo. Olha quantos processos a gente faz dentro de uma coloração. Quando você fala assim para cliente, para passar tinta no seu cabelo é R$70. Olha como isso fica pequeno. Agora, quando eu falo assim, Priscila, então, para fazer uma coloração no seu cabelo, antes de tudo eu vou precisar fazer um diagnóstico. Então, eu preciso que você venha no meu espaço ou que você envie uma foto do seu cabelo para que eu entenda como está o seu cabelo hoje. Depois de fazer o diagnóstico, eu vou partir para a aplicação do produto. Aqui no meu espaço, eu uso o produto X, Y, Z, porque ele é um produto que traz uma melhor segurança para o seu cabelo, garantindo que vai ficar uma cor bonita, que a cor não vai desbotar, que vai manter essa cor durante 20, 30 dias, que é o prazo de um retoque de coloração de raiz. Depois da coloração, eu vou fazer o quê? A finalização do seu cabelo. Para fazer com que você saia do meu espaço realmente satisfeito, com um cabelo muito bonito, se olhando no espelho e seja realmente muito feliz. Olha a diferença de eu conversar assim com a minha cliente e de eu falar para ela assim, o valor é R$70. Percebem que a comunicação é tudo. E daí o que acontece? A gente tem que parar para olhar um pouquinho como está o nosso atendimento hoje. Como está a nossa entrega para cliente hoje? Será que a gente está simplesmente entregando uma coloração? Ou será que a gente está olhando para todos os outros aspectos que fazem com que a cliente pague mais pelo nosso serviço? Porque assim, meninas, a cliente não paga só a coloração. Porque se a cliente está pagando só a coloração, ela vai só usar como parâmetro o preço. Então, se a Ju cobrou R$5 mais barato que a Pri, ela vai na Ju, porque a Pri só falou o preço para ela. Então, entendam que dentro de um negócio de beleza, para vocês que trabalham na área da beleza, não adianta só fazer o serviço. Não adianta. Se você só fizer um bom serviço, isso é o mínimo que a cliente espera. Mas se você só fizer um bom serviço, o que vai acontecer? Você não vai saber cobrar, não vai saber se posicionar, não vai saber como se comunicar para vender um produto, vender o seu serviço para cliente. E daí, Pri, eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Elimina a cliente que quer trazer o produto. Elimina. Por quê? Primeiro, se a cliente está trazendo o produto, ela que está dizendo para você, ela está trazendo o que ela quer colocar na cabeça dela. E se aquele produto de fato não ficou, não é o ideal para ela, se mediante o seu diagnóstico, deveria ser outro produto, deveria ser uma marca com maior qualidade, o resultado do teu trabalho não é excelente. Por quê?
Porque foi com um produto muitas vezes de mercado, às vezes você usa um produto de uma marca cosmética melhor. E quando você se posiciona e fala isso para a cliente, é importante você dizer para ela assim, olha, a cliente diz, mas eu levo o produto. Olha, infelizmente, eu não trabalho com você trazendo o produto. Por quê? Porque o produto que você usa, ele pode ser um produto muito inferior àquele que o seu cabelo precisa. E a minha preocupação não é fazer a coloração de raiz. A minha preocupação é que você saia 100% satisfeito. Que o seu cabelo fique bonito, saudável e que você fique feliz com o resultado. Então, por isso, eu não trabalho com produtos que as clientes trazem. Entende que é a forma com a qual você se comunica com a sua cliente que vai fazer com que ela dite muito sobre o seu negócio? Deu para entender, Pri? Deu para sacar essa diferença da comunicação? E comunicação formal. Fica uma mais profissional, né? O jeito de falar, o posicionamento. Exato. E daí o que acontece, meninas? Não importa se vocês têm um negócio pequeno, se vocês trabalham em casa, se vocês atendem a domicílio, se vocês atendem na sala de casa, se você tem um salão de beleza com 100 funcionários. Não importa. A postura de vocês, o posicionamento de vocês é o que vai ditar o quanto a cliente vai pagar pelo serviço de vocês. Por quê? A conversa, seja ela pelo WhatsApp ou pessoalmente, né, a forma com a qual você se apresenta para a cliente no primeiro momento é aquele antigo ditado. A primeira impressão é que fica. Então, se a cliente não tiver uma boa impressão, sem que você tenha executado o serviço nela, ela vai só julgar o quê? Ela vai só julgar o preço. Porque ela não recebeu muito mais. Olha só, vou dar um exemplo meu aqui para vocês, tá? Hoje é segunda-feira, são 8h30 da noite. Eu estou aqui gratuitamente oferecendo meu conteúdo para vocês. Eu estou aqui maquiada, com o cabelo arrumado, estou aqui no meu escritório, organizadinho, tenho um celular de boa qualidade para que vocês possam ver uma boa imagem. O que isso significa? É uma preocupação que vocês tenham o melhor sem que necessariamente vocês tenham me pago nada por isso. E assim é com a cliente de vocês. Como está a oferta para essa cliente do seu produto, do seu serviço, a apresentação, antes que a cliente te pague alguma coisa, para que a percepção de valor dela seja realmente muito maior. Vou contar uma história para vocês não vão nem acreditar, mas aconteceu, de fato, tá? Eu dei mentoria, isso faz já uns 2 anos, tá? Eu dei mentoria para 3 irmãs que tinham um salão de beleza. O salão era da mãe. E daí, depois, o que aconteceu? As filhas assumiram, né? Elas eram em 3. Eu sempre dava mentoria para elas e eu questionava muito essa apresentação pessoal, a forma delas abordarem as clientes, né? E tinha que tomar cuidado com isso. E um dia eu fiz uma chamada de vídeo surpresa. Fiz uma chamada de vídeo e não falei para elas, né? Fiz a chamada de vídeo. Elas se apavoraram toda hora que elas atenderam, né? Por quê? Uma delas... Pasmem, tá? Mas é verdade isso que eu falei, estou falando aqui para vocês. Uma delas estava de pantufa no salão. Pantufa, chinelo de... Aqui a gente chama... Aqui no sul, eu sou do sul, né? A gente chama de pantufa, né? Mas chinelo de pano, assim, chinelinho de estar em casa. Estava assim no salão atendendo a cliente. Daí agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que é sério? Socorro, Rosângela, é verdade. E foi, no fim foi super legal eu ter feito a chamada de vídeo, porque daí eu pego essas situações, assim, né? Mas o que acontece? Dai, exatamente. O que acontece? Qual a percepção de valor que essa cliente vai ter? Se nem para atender ela eu estou me preparando. E daí, se a gente vende beleza, a gente não tem que estar cuidada em todos os aspectos? Como é que a cliente vai comprar o nosso serviço se a gente está lá com o cabelo todo oleoso, todo ceboso? Como é que a cliente vai comprar a nossa unha se a gente não está lá, ó, com as unhas bonitas? Não tem como. Não dá. Eu costumo fazer uma analogia aqui, tá? Daí fica bem fácil para vocês entenderem, que é o seguinte. Dá para comprar, por exemplo, se eu for numa nutricionista, eu vou pagar para uma nutricionista gorda? Faz sentido? Não. Por quê? Não quer dizer que a pessoa tem algum... Não tem nada a ver, mas assim, o meu cérebro subentende que se eu vou procurar um emagrecimento, a pessoa que tem que me orientar, ela tem que ser magra. Não, mínimo. É a mesma coisa que você ir no dentista do dente torto. Faz sentido?
Não faz sentido. Se você chegou no dentista, o dente dele é feio, como é que você vai dar sua boca para ele deixar o seu dente bonito? Se nem do dele ele está cuidando. E assim é com a gente. Se a gente não cuida da nossa aparência, não cuida da nossa apresentação, não cuida da forma com a qual a cliente percebe o nosso primeiro contato, como que ela vai valorizar o nosso serviço? Faz sentido ou não faz? Dói um pouquinho, né? Quando eu falo às vezes assim, eu sei que dói. Eu costumo dizer que qualquer processo de mentoria é assim, ó. Ele dói muito para nunca mais doer. No começo dói muito, para nunca mais doer depois. Por quê? Porque a gente acaba percebendo que as nossas falhas de faturamento, que as nossas falhas de clientes, de quantidade de clientes, elas estão muito mais atreladas ao nosso trabalho do que a nossa cliente. Então, se a gente quer enxergar lucro todos os meses, o nosso primeiro ponto de partida é precificar certo. Se a gente precificar errado, a gente já está começando o mês errado. Qual é o segundo ponto? A gente precisa olhar para o nosso atendimento, olhar para a nossa performance, entender como que aquela cliente está recebendo o nosso serviço. E daí aqui, quem tem salão assim há mais de 5 anos? Coloca aqui para mim, se alguém de vocês tem salão assim há mais de 5 anos. Pelo menos 5 anos. A Rosângela tem. Então, a Rosângela vai saber exatamente isso que eu estou falando. Rô, olha só. Se você tem salão há mais de 5 anos, você vai concordar comigo que a forma com a qual a cliente vinha para o salão de beleza há 5, 6, 7 anos atrás é muito diferente da forma com a qual a cliente vem hoje em dia. Por quê, gente? Porque hoje, se a cliente não tem um celular, ela tem 2. Nenhum é difícil acontecer. Ou seja, a informação está muito na mão da nossa cliente. É muito fácil da cliente comparar um profissional com outro profissional. Por isso que, se você não tiver uma precificação correta, e se você não souber como comunicar, como expor o seu trabalho, como gerar valor para os seus serviços, você não vai ter clientes. Porque os nossos clientes hoje estão muito exigentes, tá? Eu não tenho aqui agora na minha mão uma caixinha de coloração, mas normalmente eu sempre tenho na mão para exemplificar. Porque, assim, normalmente o que acontece? Às vezes a cliente vem com a caixa na mão, falando a coloração que ela quer, com a técnica que ela quer que você utilize. Dá, eu vou precisar desconectar, mas quero te agradecer por esse conteúdo incrível. Parte das comissões foi realmente esclarecedora. Obrigada. Imagina, Dai, o restinho aqui vai ficar gravado, tá? Depois eu vou disponibilizar também lá dentro do grupo para quem tiver interesse, tá? Então, assim, esses pontos são fundamentais, porque se a gente não olhar para a precificação, para a nossa comunicação, a gente não vai ter cliente, não adianta. E não adianta a gente reclamar, né, que está faturando aí R$2.000, está sempre faturando R$3.000, ou seja, que está no mesmo faturamento há muito tempo, se a gente não olhar para esses pontos, tá? Dúvidas? Perguntas? Meninas, aproveitem esse momento aqui, vou deixar uns minutinhos para esclarecer dúvidas pontuais. Alguém tem dúvida pontual? Ah, Lais, eu tenho dúvida sobre isso aqui. Queria tirar uma dúvida sobre esse assunto aqui. Laís, eu tenho 7 anos de estúdio. Só agora, dentro de 2 anos, fiz várias mudanças e as clientes vêm notando a diferença. E só assim consegui fazer um ajuste, mas bem diferente dos quais eu fazia todos os anos. Por quê, Laís? Porque a cliente começa a perceber que o seu trabalho tem um valor diferente comparado com os outros profissionais. E daí, eu falo para vocês o seguinte, quais são os diferenciais que vocês estão incorporando no serviço de vocês para que a cliente entenda que vocês valem mais? Para a cliente entender, Pri, por exemplo, que se você cobrar R$100 na coloração, ela tem que pagar esses R$100 porque está justo. O que dentro do atendimento a gente está incorporando? Por exemplo, Laís, você mencionou, né, que tinha 7 anos de espaço, né? Dentro de 2 anos você fez algumas mudanças. E as clientes foram notando. Essas mudanças não foram mudanças de percepção de valor? Aonde a cliente começou a perceber que você valia mais, que o seu trabalho valia mais, que você tinha diferenciais? Pois é. Só assim a cliente consegue entender que o valor do serviço vale mais. Olha só, eu tenho uma mentorada que ela é do sul de Santa Catarina. Alguém aqui de Santa Catarina? A Pri? De onde que você é, Pri? Criciúma. Criciúma. Nossa, então você deve... Eu sou gaúcha, mas eu moro em Criciúma.
Você conhece a Depile-se aí em Criciúma? Sim, São minhas mentoradas há 4 anos. 5, fez 5 agora em abril. Uhum. Eu acompanho a Depile-se há 5 anos. é bem boa, minha cunhada faz lá. Exato, eu acompanho elas há 5 anos. E dentro da Depile-se, por exemplo, né, que é aí da sua cidade, a gente trabalha muito essa experiência da cliente, desde a precificação até a cliente realmente entender o quanto que vale o serviço dentro do nosso espaço. Ah, Rosângela, é de São José, Grande Floripa. Ah, Rosângela está pertinho. Rosângela vai saber de quem eu estou falando também. Eu tenho uma mentorada na cidade de Itapema. É litoral aqui, né? Antes de chegar lá em Floripa, mas é litoral. Quando ela iniciou a fazer a mentoria comigo, ela tinha um salão de beleza, e ele era um salão mais no centro, assim, centrinho da cidade, né? E ela abriu um segundo salão numa região melhor, assim, né? E quando ela abriu esse segundo salão, só para vocês terem uma ideia, ela cobrava nas mechas, no salão que ela já tinha, uma média de R$350, tá? Era a partir de R$350. E ela abriu esse segundo salão. Agora eu vou falar o investimento desse salão, vocês vão dizer, nossa, Laís, é muito alto. Mas ela investiu R$1 milhão no novo salão. Esse foi o investimento do salão dela. É um salão muito lindo. Rosângela, mas agora você vai ficar mais assustada ainda, mais assustada, feliz com o que eu vou falar, Rosângela. Quando a gente começou a fazer a mentoria, ela tinha muita dificuldade em mudar a precificação, porque ela cobrava 350. Como é que ela investiu R$1 milhão no salão e ia continuar cobrando 350? Não faz sentido, né? E o que a gente estruturou dentro do salão de beleza dela? Uma mudança de postura, uma mudança de atendimento, uma mudança total na comunicação, na forma de apresentar os produtos, na forma dos profissionais se posicionarem com a cliente, tá? E principalmente na forma dela, como dona do negócio dela, se apresentar. Ela passou a atender no mezanino do salão, ela não atendia mais na parte inferior do salão. As clientes que eram atendidas por ela tinham diferenciais que outras clientes não tinham. Por exemplo, a cliente que fazia mecha com ela era servida com champanhe durante a mecha. Lá embaixo no salão, não. Então, o que isso significa? Eu preciso comprar champanhe para todos os clientes? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente pode incorporar diferenciais na nossa comunicação. Qual foi o resultado disso? Hoje, o nome dela é Evelyn, tá? Se vocês procurarem, o nome do salão é Evelyn Beauty. Hoje, a Evelyn não cobra menos de R$1.200 numa mecha. Para fazer um serviço com ela hoje é R$1.200. E eu estou falando isso faz uns 2 anos, mais ou menos, que aconteceu essa mudança, né? Então, olha como mudou. Você já pensou, cobrava 350, hoje cobra 1.200 numa mecha? Ó, Priscila, R$300, dá para chorar mesmo, Priscila. Então, assim, hoje ela cobra R$1.200 numa mecha, tá? Rosângela, aí pertinho de você, não sei se você conhece o Ítalo, já ouviu falar do Ítalo aí de Floripa? Eu dei uma breve mentoria para ele também, para ele e para o Gui. Hoje o Ítalo cobra a partir de R$1.300, R$1.400 uma mecha. O Ítalo tem 23 anos, é um menino, cobra esse valor por uma mecha. Mas por quê? Porque além de entender sobre precificação, a gente conseguiu elevar o valor percebido da cliente. E daí você falou sobre o investimento da Evelyn, né, Rosângela, no salão. Depois disso, ela abriu um salão em Balneário e ela abriu uma distribuidora da Kerastase, que, para quem conhece, é uma das melhores e mais caras marcas de produto do mercado. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? Primeiro, para abrir a mente, porque às vezes a gente acha que não é possível. A gente acha que a gente nunca vai conseguir. Que é tudo muito distante, que cobrar R$150 de uma coloração, por exemplo, é algo muito distante, e não é. Hoje, a grande maioria das minhas mentoradas não cobra menos de R$150 uma coloração de raiz. De raiz. Não cobra. Por quê? Porque a gente consegue elevar o valor percebido da cliente. E isso, meninas, é muito possível. Enquanto vocês não olharem para isso, vocês... Ó, que legal, Rosângela, já estou cobrando perto de show de bola. E tem a tendência de conseguir ampliar isso ainda, de conseguir elevar o valor percebido da cliente. Só que isso, vocês não vão aprender fazendo curso de cabelo. Vocês não vão aprender fazendo curso de unha. Quero perguntar aqui para vocês que estão aqui. Se vocês forem parar para comparar, tá? Quantos cursos ou quanto vocês já estudaram, quanto vocês já investiram dinheiro na área de vocês, seja no cabelo, seja na unha, né, no serviço que vocês executam.
comparado com quanto vocês já investiram para aprender a gerenciar o serviço de vocês, aprender a cobrar corretamente, aprender a se posicionar, aprender a utilizar as redes sociais. Se for fazer esse comparativo, vocês já não investiram muito mais em aprender o serviço do que aprender a vender, do que aprender a precificar, do que aprender... Ou seja, aprender a gerar dinheiro com o que vocês fazem de serviço. Porque o que acontece, meninas? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, qual é a nossa preocupação? Não é saber fazer o serviço? Saber fazer. Saber fazer a mecha, saber fazer a unha, saber fazer a coloração. A nossa preocupação é saber fazer o serviço. E daí o que acontece? A gente se esquece do que está por trás. A gente se esquece de aprender a vender. A gente se esquece de aprender a conversar com a cliente no WhatsApp para a cliente comprar o nosso serviço, porque ela tem que comprar, não adianta a gente saber fazer se não vem cliente. A gente esquece de aprender a se posicionar na rede social para poder falar melhor cada vez mais sobre o nosso serviço. A gente esquece de aprender, por exemplo, a precificar o nosso serviço. Para quê? Para conseguir cobrar mais e melhor da nossa cliente. Então, qual é o grande problema? A gente aprende a fazer o serviço, mas a gente não aprende a lidar com a nossa cliente, a lidar com o dinheiro que a nossa cliente nos paga. E isso é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Porque daí a gente acaba sendo uma boa profissional com pouco dinheiro no bolso. Rosângela, fica à vontade, pode falar. Olá, Isa, realmente isso que você está falando é muito importante, a questão da gente aparecer. Tipo, eu não apareço muito nas redes sociais, mas eu tenho feito participação num grupo que tem muito network. Então, eu consigo bastante cliente através desses encontros que eu vou. E lá também a gente tem muitas palestras com relação a gerenciar o negócio, que não tem nada exatamente específico para salão, e sim para todos os negócios. Então, eu acho que isso é muito importante. Se as meninas têm isso na cidade delas, também seria legal para participar. De um ano para cá, o meu faturamento aumentou, eu acredito que uns 15% a 20% só de fazer network. Legal, Rosângela. E isso é muito importante. Por quê? Porque você acaba estando em lugares que tem mulheres, lugares que tem pessoas que são potenciais compradoras do seu produto e do seu serviço. E isso é justamente você se mostrar. Agora pensa, Rosângela, se você aprender a como se posicionar melhor na rede social, quão grande mais você vai ser. Quanto mais pessoas não vão conseguir te enxergar o teu valor e, obviamente, querer fazer o seu serviço. Porque não adianta. A rede social hoje, gente, é o nosso canal. É o nosso maior canal de conseguir atingir mais pessoas. É a rede social. E se a gente não souber como falar, se a gente não souber como se comunicar, infelizmente, a gente não vai conseguir vender, atrair clientes. Então, assim, não basta ser um bom profissional. Hoje, você ser um bom profissional é o mínimo. É o mínimo, porque o cliente vai no seu espaço, o cliente tem uma grande certeza que vai dar certo. O cliente nunca vai achando que você não vai conseguir fazer o cabelo dela, ou fazer a unha, ou o que for. A certeza dela é que vai funcionar, a certeza dela é que vai realmente dar certo. Então, assim, essa expectativa é o mínimo que a gente tem que ter. E daí, agora, o que a gente precisa? Saber precificar, saber gerenciar o nosso dinheiro, saber quanto cobrar, saber como cobrar da nossa cliente, saber como expor esse valor, para realmente essa cliente entender o nosso valor percebido. Saber se posicionar na rede social, saber como se comunicar com a cliente para fazer com que ela compre. Não adianta a gente estar lá na rede social, ter um monte de curtidinha lá na rede social, mas cliente que é bom na cadeira, nada. Não adianta. A gente precisa realmente, né, fazer com que o nosso sistema gire, com que o nosso salão de beleza, ele tenha realmente uma vida e ele consiga ter lucro. Sem lucro, nenhuma empresa sobrevive, gente. E daí não adianta, eu vi que vocês no começo aqui comentaram, né? Que trabalha bastante tempo, já estava pronta para voltar para o CLT. Não adianta, não adianta. Se vocês realmente querem evoluir, se vocês realmente querem crescer, querem ganhar dinheiro de fato, a área da beleza hoje é uma área extremamente lucrativa. Você tem muita chance de ganhar muito dinheiro na área da beleza. Só que precisa se estruturar. Só saber do serviço não vai adiantar. Bom, sobre o que eu falei aqui para vocês hoje, sobre a divisão, sobre os custos, sobre a precificação. Ficou claro para vocês? Vai dar para colocar em prática agora?
Vamos tentar, pelo menos, colocar em prática para começar a precificar da forma correta? Ju, que não tinha essa separação, né? Não tinha noção ainda. Vamos começar a separar os esmaltes, os alicates, o que vai em cada procedimento, para começar a ir para o jogo, tá? E daí eu costumo dizer, meninas, que assim, não adianta você querer ir sozinha. Muitas vezes você precisa de orientação. Para quê? Para facilitar o seu caminho, para fazer com que o caminho de você seja mais curto, tá? Então, normalmente, quando eu faço uma sessão de mentoria exclusiva como essa, eu ofereço uma oferta única da minha mentoria, para quem tiver interesse. Para quem gostou desse momento aqui, entendeu o que eu falei, gostou da minha comunicação, né? Porque tem que ter isso, a gente tem que curtir, tem que gostar, né? Eu costumo dizer que tem que ter um bom casamento, né? E quem realmente deseja ter o meu acompanhamento mais de perto, quem deseja continuar com um acompanhamento mais próximo para ter resultado no seu salão, tá? Hoje eu vou disponibilizar aqui para vocês apenas 2 vagas para minha mentoria em grupo. Como funciona essa mentoria? São 6 encontros, onde dentro desses encontros, eles são ao vivo comigo, tá? Dentro desses encontros, a gente vai abordar posicionamento, como eu vou me mostrar para minha cliente, como eu vou fazer com que a minha cliente perceba realmente que eu valho mais, que ela deve pagar o meu valor. A gente faz tudo sobre precificação, sobre financeiro, organização das despesas, como precificar passo a passo, juntinho. E aqui tem um bônus super especial, que é uma planilha de controle financeiro, para vocês aprenderem, né, a utilizar, a olhar para a empresa de vocês como um negócio. Tá? A gente vai abordar rede social, como se posicionar, como falar com a cliente. E aqui, para vocês hoje, exclusivamente, eu dou um bônus muito legal, que é o workshop da matriz MCI de conteúdo. Lais, o que é isso? É um workshop ao vivo comigo. Para quem entrar na mentoria, você vai ganhar o acesso ao workshop, que é sobre a matriz de conteúdo infinita. O que é isso? É uma forma que eu ensino de você ter conteúdos infinitos para sua rede social. Através da matriz de conteúdo, você vai aprender a ter conteúdo para, no mínimo, 1 ano de conteúdo. Tá? Então, quem entra na mentoria ganha esse workshop, além da mentoria, o workshop ao vivo. Tá? Então, a mentoria é para você aprender a precificar, aprender a gerenciar o seu serviço, aprender a comissionar os profissionais, se você tiver profissionais, aprender a utilizar a rede social, como atrair clientes, como fidelizar os seus clientes, como fazer ações de marketing dentro do seu negócio, para fazer com que a cliente venha mais vezes para o seu espaço. Tá? Então, essa mentoria são 6 encontros ao vivo comigo, e durante esse período, né, durante esse 1 mês e 2 semanas, né, 1 mês e meio, vocês têm o meu acompanhamento para tirar todas as dúvidas sobre o negócio de vocês. Qual o investimento dessa mentoria? R$ 1.497. Esse é o valor dessa mentoria. Para quem está aqui hoje, que decidir entrar nessa mentoria, ganha de presente a planilha para controle financeiro, ganha de presente uma aula de colorimetria com a técnica da Schwarzkopf, ganha uma aula de contabilidade para vocês aprenderem o que é necessário da área de contábil dentro do negócio de vocês, e o mais importante, o workshop da matriz MCI de conteúdo. Tá? É para quem tem dificuldade em rede social, tá? Esse workshop é para quem não sabe o que postar de conteúdo, quem tem dificuldade em postar conteúdo aqui na rede social, tá? E para quem participou hoje, de 1.497, a mentoria fica por 997. Vocês ganham R$500 de desconto ou 12 vezes de R$97, tá? Então, você vai investir 12 vezes de R$97 para realmente mudar a realidade aí do seu negócio, tá? E daí agora eu falo para vocês, gente, se não tiver R$97 por mês para investir, para mudar a realidade do negócio de vocês hoje, é porque realmente a situação está muito crítica. R$97, vamos fazer a conta aí, R$97 por mês é menos do que uma coloração. No caso da Priscila, é quase uma coloração, né? Que a Priscila está cobrando R$70, né? No caso de quem faz unha aí, é o quê? 2 unhas, 2 pé e mão no mês, tá? Então, se vocês acreditarem que é o momento de vocês, tá? Aqui a minha equipe deixou o link para vocês aqui no chat, tá? Se vocês acessarem aqui, deixa eu pedir, Larissa, coloca o link ali para mim, por favor, que eu acho que não foi o link ainda para as meninas. Aqui tem as informações, tá? Da mentoria. A Larissa vai colocar o link aqui para vocês, ela é da minha equipe de suporte, tá?
vai colocar o link para vocês acessarem. Se vocês acharem que é o momento de vocês, eu vou ter muito prazer em ter vocês aí como minhas mentoradas, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Vocês ganham R$500 de desconto e ainda a participação no workshop da Matriz MCI, que é a Matriz de Conteúdo Infinita, tá? Esse workshop, meninas, assim... Rosângela, vou mandar lá no grupo, tá? Esse workshop, ele tá incrível. Para quem tem dificuldade, tá? Se vocês não têm dificuldade em rede social, o workshop não é para vocês, mas para quem tem dificuldade, ele é para quem tem dificuldade, tá? É para criar conteúdo infinito para rede social. E no workshop eu vou fazer ao vivo modelos de conteúdo, tá? Vai ser super legal, tá bom? Agradeço vocês por hoje, tá? Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Espero que vocês utilizem muito desse conteúdo aí no dia a dia de vocês para mudar essa realidade. E assim, não se permitam ganhar pouco. Não se permitam não ter lucro no negócio de vocês. Vocês trabalharam, investiram muito tempo, investiram muito estudo, muita dedicação para se contentarem em ganhar pouco aí dentro do negócio de vocês, tá bom? Então, se vocês acreditarem que é o momento de vocês, eu vou ficar bem feliz em ter vocês comigo. A gente finaliza aqui por hoje. Quero deixar um super beijo, um abraço bem apertado para vocês. E aqui no chat, a Larissa deixou aqui disponível, tá? O link para quem quiser realmente acessar. Não perde a oportunidade para garantir esse desconto. É R$500 de desconto, tá, meninas? Lembrando, R$97, dá para fazer 12 vezes de 97. Então, assim, não tem desculpa, né? Quem quiser continuar esse processo, quiser evoluir, começar a ter resultado aí. Mas em quanto tempo eu vou ver resultado? Normalmente, 30, 40 dias você já começa a ver o resultado logo após a mentoria, tá? Você já começa a enxergar o seu faturamento crescendo, o seu salão sendo organizado, tá bom? Um beijo para todas. Eu vou deixar aqui no grupo também, a Larissa vai colocar lá no grupo depois o link para quem quiser aproveitar e entrar na mentoria. Não perde essa oportunidade, garante a vaga de vocês e entrem, que vai ser incrível ter vocês junto comigo, tá bom? Gente, beijão, até a próxima! Obrigado, Pri, obrigado, Libiana, obrigado, Rô, Ju, obrigado também. Acessem lá o link se vocês acreditarem que é o momento de vocês, tá bom? Super beijo.